Ele não começou em grandes púlpitos, sob holofotes ou diante de multidões. Começou num quartinho simples, 8 por 8 pés, um espaço que servira de berçário improvisado no antigo boliche onde a igreja se reunia. Aquele cômodo tornou-se o lugar em que ele decidiu transformar oração em ofício diário. Se Deus o havia chamado, então entregaria a Deus o melhor do tempo, a energia e a atenção. Saíra do turno de uma serraria, onde a rotina era marcada por apitos e pausas, e transferiu esse rigor para o que passaria a chamar de expediente com Deus. Cronometrava horas, fazia pequenos intervalos, voltava aos joelhos. No início faltavam palavras, sobrava silêncio e cansaço. Foi nesse ponto, por necessidade e fé, que começou a orar em línguas, não como ritual mecânico, mas como trilho para atravessar as horas. A decisão parecia estranha para quem buscava frases bonitas. Para ele, era sobrevivência espiritual. Dia após dia, naquele espaço apertado, a insistência tornou-se caminho e o caminho começou a dar fruto por dentro. Antes de pisar naquele quartinho, sua história já tinha as marcas de quem conheceu trabalho duro e escolhas importantes. Abandonou a escola ainda jovem, alistou-se na marinha e, após esse período, voltou-se a Deus numa igreja de forte ênfase em santidade. Casou-se com Rosalie, a companheira que o acompanharia por toda a jornada, e pouco depois foi batizado no Espírito Santo. Mudou-se para lugares diferentes, e na pequena Lapine, no Oregon, começaram as primeiras oportunidades de ensinar, pregar, orar pelas pessoas. Não havia ali monumentos nem manchetes. Havia um homem simples aprendendo obediência, lidando com suas limitações e descobrindo que o Espírito Santo trabalha por camadas. Nessa fase, passou por experiências que o marcaram, incluindo respostas de oração e curas que o surpreenderam tanto quanto aos que as testemunharam. Eram sinais para ele de que Deus confirma sua palavra no tempo e do modo que deseja, mas que a parte do homem continua sendo buscar, permanecer e obedecer. A visão de chamado que o moveu não foi a de uma carreira, mas a de uma obediência. Largou a segurança do salário, com o senso de que precisava tratar a busca a Deus como prioridade inegociável. O quartinho de oração no antigo boliche simbolizou essa virada. Ele entrou ali com a mesma disciplina que tinha aprendido na serraria. Quando não sabia como preencher o tempo, permitiu que o Espírito o conduzisse por meio de línguas. Aquela maneira de orar que edifica o homem interior sem depender de raciocínios extensos. No começo parecia aridez. Com o passar dos dias, sem trombetas e sem espetáculo, começou a notar pequenas mudanças. Compreensão mais nítida das Escrituras, coragem mansa para obedecer, vontade real de santidade. Era a estrutura interna sendo construída, não para exibição, mas para sustentação. A vida familiar seguiu o mesmo tom de simplicidade firme. Como marido de Rosalie e pai, ele nunca se apresentou como alguém inalcançável. Sabia o peso de contas, a rotina de casa, o desafio de educar, a alegria e o cansaço de cada dia. Isso o impedia de falar com arrogância e o mantinha no lugar de discípulo que continua aprendendo. Essa humanidade, longe de diminuir sua autoridade espiritual, tornou sua voz crível. A mensagem que pregava nos cultos era a mesma que examinava no silêncio da madrugada. Repetia a si mesmo que não havia atalho. A palavra aberta, a oração perseverante no espírito, o jejum como ato de disciplina e a prática diária de obediência formariam o caráter necessário para sustentar dons e manifestações. Com o passar dos anos, a obra começou a ganhar forma pública. Em Tulsa, Oklahoma, o Family Prayer Center se tornou base e comunidade. Não foi apenas a inauguração de um prédio, foi a consolidação de uma visão. Reunir pessoas para ensinar a orar, a meditar nas Escrituras e a deixar que o Espírito Santo edifique a vida interior. Ali, semanas se sucediam em ensino e ministração, com ênfase em formar gente, não em promover personalidades. Havia domingos de ensino bíblico paciente. Havia reuniões em que se orava pelos enfermos. Havia espaço para que Deus fizesse o que só Ele pode fazer. E, ao mesmo tempo, havia a decisão de medir resultados pelo que acontece no coração e na vida cotidiana. Reconciliação, liberdade, caráter transformado, amor que se torna prática. O traço central de sua mensagem pode ser resumido assim: a vida no Espírito é a caminhada em que a palavra e a oração se encontram para formar Cristo no interior. Orar em línguas não era, para ele, um distintivo de espiritualidade, mas um instrumento de edificação que dá ao Espírito Santo a liberdade de trabalhar nos níveis que o entendimento natural não alcança por si só. Com o tempo, esse exercício transforma a mente, alinha a vontade e corrige a afetividade. A Bíblia, por sua vez, não aparecia em seus lábios como slogans. Ela entrava como fundamento. Discernia intenções,
redefinia prioridades, desmontava enganos e mostrava o caráter de Deus. Jejum, nesse contexto, surgia como aliado da oração, um freio que calava a alma barulhenta para que o coração escutasse. E o destino disso tudo não era poder por poder. Era o amor ágape, que se torna a lei interna do agir. Um marco dessa visão foi o livro publicado em 1999, The Walk of the Spirit, The Walk of Power. O título já indicava o conteúdo. A caminhada no espírito produz uma caminhada no poder, mas a ordem é essa e nunca o contrário. Nessa obra, ele descreveu de modo sistemático temas que pregara por anos. O processo de edificação interior, as diversidades de línguas e seus propósitos, a purificação e a mortificação que tratam a carne de modo prático, o trabalho conjunto de oração e jejum como gêmeos de poder, e a progressão que conduz ao amor ágape, capaz de sustentar dons e manifestações sem que o coração se perca. O livro circulou em comunidades, traduziu-se em diversos contextos e, em muitas vidas, forneceu um mapa de estrada quando faltava mentoria próxima. Não prometeu atalhos, ofereceu um caminho testado. Na prática pastoral, a preocupação dele era formar discípulos que aprendessem a permanecer. Lembrava que, em muitos momentos, a oração não produz resultados imediatos aos olhos humanos, e que esse intervalo entre o pedido e a resposta é precisamente o canteiro onde o Espírito trabalha fundamentos. Falava do andar por camadas. Primeiro vem a edificação do homem interior, depois aquele alicerce sustenta mudanças reais, hábitos que se desfazem, respostas emocionais que se reorganizam, pensamentos que se renovam, decisões que se alinham ao que a palavra mostra. Quando a estrutura está de pé, o poder de Deus tem por onde fluir sem que a pessoa se quebre. Assim, em vez de encorajar uma corrida por experiências, ele insistia numa formação sustentada pela rotina. Bíblia aberta, joelhos no chão, boca alinhada com a verdade, escolhas retas no cotidiano. Havia, é claro, reuniões marcadas por curas, libertação e renovo. Pessoas eram consoladas, restauradas, tocadas de maneira concreta. Mas sua preocupação nunca foi colecionar relatos espetaculares. Em vez disso, lembrava que o maior milagre é uma pessoa transformada. A partir dessa convicção, procurou evitar estrelismos. O Family Prayer Center não girava em torno da figura de um homem. Girava em torno da presença de Deus e da obra do Espírito por meio da palavra. Outros ministros também serviam, ensinavam e pastoreavam, compondo uma equipe que se revezava sem romper o fio condutor. Incentivar cada crente a estabelecer um lugar de encontro com Deus, a tratar a oração não como último recurso, mas como primeira resposta. Em suas viagens, ele repetia a mesma tônica. Pregou em diferentes contextos, inclusive fora dos Estados Unidos, como na Índia, e seu recado não mudava com o público. Dizia que Deus tem um plano específico para cada vida e que o Espírito Santo conhece esse plano por inteiro. Por isso, quando alguém ora no Espírito, está cooperando com a vontade de Deus de modo mais profundo do que a própria mente pode formular em palavras do entendimento. Não desprezava a razão, mas lhe dava o lugar correto, submeter-se à sabedoria de Deus. E lembrava que a obediência à palavra é o passo seguinte inevitável. Sem obediência, a vida espiritual se reduz a lembranças de reuniões marcantes. Com obediência, aquela reunião se transforma em ponto de partida para a transformação sustentada. Ele também falava das fases difíceis, não romantizava o deserto. Havia dias em que a oração parecia bater no teto, semanas em que as emoções não acompanhavam os compromissos do coração. Nesses momentos, repetia o que já aprendera no quartinho: perseverar. Orar em línguas mesmo sem sentir. Voltar à escritura mesmo quando tudo parece repetição. Jejuar com sabedoria para calar o ruído interno. Confessar a palavra para alinhar o coração. Nesse processo, a consciência ia sendo treinada, e o amor de Deus, em vez de permanecer como conceito, tornava-se experiência que organiza por dentro. A santidade, então, não surgia como repressão ansiosa, mas como liberdade adquirida. Onde antes havia compulsões e culpas, aparecia um novo modo de responder. E esse novo modo tinha menos a ver com força de vontade e mais com obra do Espírito. Na relação com as pessoas, havia firmeza sem dureza. Ele reconhecia a miséria humana com realismo, porque conhecia a graça com reverência. Não negociava princípios e, ao mesmo tempo, não esmagava quem estava aprendendo a levantar. Falava de perdão como coisa prática. Pedir perdão em casa, acertar contas, devolver o que foi devido, buscar reconciliação quando possível, entregar a Deus o que já não estava ao alcance. Falava de pureza como decisão sustentada pela graça,
não como peso moral que leva à hipocrisia. Falava de amor como decisão que nasce do novo homem sendo formado, não como sentimento passageiro. Esse tom ajudava muitos a recomeçar sem cinismo, a caminhar sem fantasia e a desejar crescimento sem se comparar. O trecho do caminho que correspondeu ao livro também se desdobrou em séries, cartas de ensino e mensagens. Ao longo dos anos, dedicou-se a registrar o que estava vendo e aprendendo, de modo que outros pudessem se beneficiar mesmo sem acesso direto a ele. Em Tulsa, a comunidade se acostumou a encontrar alimento semanal, às vezes em reuniões presenciais, às vezes por meio de mensagens publicadas e serviços online, e esse ritmo não dependia de uma agenda de eventos grandiosos, dependia de continuidade. Para ele, continuidade era prova de saúde. Quando a disciplina de buscar a Deus se traduz em semanas, meses e anos, o caráter muda e o evangelho floresce no que é ordinário. Quando falava sobre dons espirituais, descrevia a necessidade de distinguir propósitos. Não era tudo a mesma coisa. Há a oração em línguas para edificação pessoal. Há a manifestação pública que requer interpretação. Há momentos de intercessão profunda em que o Espírito ajuda a orar conforme a vontade de Deus. Há a operação de outros dons em conjunto. Explicava que confundir funções gera confusão prática. Ensinar essas distinções não diminuía a expectativa de poder. Ao contrário, preservava a igreja de excessos e mantinha as pessoas seguras nas Escrituras. O objetivo, dizia, é que o corpo de Cristo seja edificado, que os dons sirvam ao amor, que as pessoas cresçam em maturidade. Na linguagem que usava, tudo se resumia a permitir que o Espírito edifique por dentro, para que o poder tenha um vaso de honra por onde fluir. Entre as lembranças mais vívidas dos primeiros anos, ele costumava mencionar a rigidez com que tratou sua agenda de oração. Foi intencional ao estabelecer horas, ao encarar pausas como alguém que cumpre turno, ao recomeçar quando falhava. Não escondeu fracassos. Houve dias em que não foi como planejara. Houve recomeços. Essa honestidade o impediu de se tornar caricatura de espiritualidade ideal. Na medida em que contava sua história, outros se viam autorizados a voltar à busca sem vergonha. O exemplo que deu foi menos o de um herói e mais o de um homem que não desistiu de responder à graça. Essa resposta, repetida ao longo do tempo, gerou o que muitos chamariam de poder. Para ele, no entanto, poder era consequência. A causa era o amor de Deus e a formação do caráter de Cristo. No convívio com a Escritura, ele aprendeu a distinguir entre decorar versículos e ser confrontado por eles. Textos como os que falam da mente sendo renovada, da fé operando pelo amor, do fruto do Espírito, tornaram-se parâmetros do que Deus estava fazendo nele. Com o tempo, orações que antes tinham tom de desespero passaram a exalar confiança. Pedidos ansiosos se tornaram rendição. E a linguagem do coração começou a refletir a linguagem da palavra. Isso não anulou a luta, mas organizou a batalha. Quando a mente chama de verdade o que Deus diz, o coração encontra repouso e a vontade se reorienta. Dessa forma, sua pregação sobre fé não caiu na armadilha da performance. Transformou-se em convite ao relacionamento obediente. A certo ponto da caminhada, vieram novas viagens, novas pessoas, novas histórias de transformação. Em diferentes lugares, o roteiro se repetia: ensinar os fundamentos, abrir espaço para a oração, conduzir as pessoas à prática, encorajar jejum com entendimento, apontar o amor como destino, e quando testemunhos surgiam, faziam-no sem alarde. Ele insistia que cada vitória apontava para a fidelidade de Deus, não para a habilidade de um ministro. Com esse espírito, evitou tanto o cinismo de quem não espera nada quanto a ingenuidade de quem confunde movimento com vida. Procurou ensinar a esperar o que a Bíblia promete e a reconhecer quando Deus está trabalhando num nível mais profundo do que a ansiedade gostaria. Os anos trouxeram também despedidas e revisões. A caminhada dele na Terra se encerrou em janeiro de 2022. A partir daí, a comunidade e os muitos que receberam seu ensino passaram a contar com o que havia sido semeado. Livros, séries, mensagens, registros de serviços e a continuidade de ministros que, ao longo do tempo, serviram ao mesmo rebanho. Em diferentes momentos, o Family Prayer Center continuou a publicar conteúdos semanais e a manter uma mesa posta por meio de ensinos, ainda que nem sempre na forma de reuniões presenciais. O que importava, para o legado, era a continuidade da formação de pessoas. Na medida em que o material permanecia acessível, a visão seguia viva: encorajar cada crente a edificar por dentro, a andar em amor e a servir com os dons sem perder o fundamento. Ao olhar para toda a narrativa, percebe-se um fio muito simples. Deus chama, o homem responde, o Espírito edifica, a palavra alinha, o amor governa.
Na história dele, esse fio se mostra com nitidez. Ele deixou o trabalho para tratar a oração como prioridade diária. Aprendeu a orar em línguas quando lhe faltaram palavras. Usou o jejum para disciplinar a alma e manter o coração desperto. Submeteu-se à escritura de modo prático. Mediu o progresso não por aplauso, mas por transformação de caráter. A partir desse núcleo, o ministério ganhou alcance e frutificou em lugares que ele talvez nem imaginasse. Foi assim em Tulsa. Foi assim em tantos outros pontos do mapa onde sua mensagem chegou e encontrou gente com fome de Deus. Se a história inspira, não é porque exalta um personagem. É porque expõe um processo ao alcance de pessoas comuns. O quartinho de 8x8 não está inacessível. Ele é, na verdade, a metáfora de qualquer lugar consagrado para encontro com Deus. Pode ser uma sala silenciosa, o canto da cozinha na madrugada, a pausa do meio-dia, a primeira hora da manhã. O que define o lugar não é o luxo, mas a decisão. Ele aprendeu, de modo concreto, que a decisão de buscar não depende de estar pronto, é a busca que prepara. E quando a busca se torna hábito, o Espírito Santo, que conhece o plano de Deus para cada vida, guia com segurança, confronta com amor, convence com verdade e fortalece com graça. Observando os muitos elementos de sua trajetória, entende-se por que seus ensinos mantiveram vigor. Quando se fala em dons, há gente que teme exageros. Quando se fala em disciplina, há quem tema legalismo. Em sua prática, as duas realidades se harmonizaram. A ênfase no amor como destino preservou o uso dos dons de vaidade. E a insistência na graça como força para obedecer, preservou a disciplina de se tornar fardo. Com isso, o ensino sobre oração em línguas, longe de espetacularização, ofereceu às pessoas uma ferramenta concreta de edificação. E o ensino sobre jejum, longe de austeridade performática, ofereceu um caminho de liberdade. Um e outro se apoiaram na Escritura, e a Escritura sustentou a esperança de transformação real. Em muitas narrativas espirituais, o desfecho é a cena grandiosa. Aqui, o desfecho retorna ao começo, o lugar secreto. O que ele viveu sugere que mesmo quando a obra se torna pública, o coração precisa continuar voltando ao secreto. Quando o coração permanece nesse eixo, o poder não corrompe, o sucesso não ilude, a crítica não derruba e a demora não desanima. O amor se torna segurança. A esperança se torna persistência. A fé se torna obediência. Assim se entende porque, ao falar de poder, ele começava falando de presença. Ao falar de resultados, começava falando de fundamento. Ao falar de avanço, começava falando de santidade. Ele percorreu seu trecho no tempo com esse mapa nas mãos. E ao final, o que permanece não são histórias isoladas, mas uma direção clara. Quem o ouviu durante anos reconhece a cadência dessa direção. Tratar a oração como prioridade, manter a Bíblia aberta como rocha de interpretação da vida, usar o jejum como instrumento de foco, acolher a correção do espírito como graça e medir a maturidade pelo amor, não pelos aplausos. O que ele ensinou, viveu. O que viveu, ensinou. A coerência nesse ponto dá peso à sua voz. Não foi impecável, foi perseverante. Não foi celebridade, foi pastor. Não buscou brilhos, buscou a Deus. E foi relativamente a isso que, ao final, encontrou poder. Não o dos holofotes, mas o poder do reino, que transforma pessoas e as envia a amar. A partir desse legado, outros continuaram a servir. O Family Prayer Center em Tulsa seguiu como uma mesa onde diferentes ministros oferecem a mesma comida: palavra e oração. Os registros de cultos e séries permaneceram disponíveis, permitindo que novos ouvintes entrem na conversa em qualquer ponto e avancem de lá. Pessoas que nunca o conheceram, pessoalmente ainda encontram na sua obra um incentivo para estabelecer o próprio lugar de oração e prática das Escrituras. Em cada biografia tocada pela mensagem, uma espécie de círculo se fecha. A história daquele homem ajuda outras histórias a encontrar seu eixo. Dizer que essa vida inspira é dizer de outra forma que o mesmo Deus permanece fiel. A graça que o alcançou alcança. O Espírito que o guiou guia. A palavra que o edificou edifica. A disciplina que consolidou nele um novo modo de viver. Não foi limitação, foi liberdade. A insistência que o fez voltar dia após dia ao quartinho não foi teimosia estéril. Foi parceria com o Deus que trabalha sem alarde. E a ênfase no amor como destino não foi romantismo. Foi teologia prática. Sem amor, o cristão regride. Com amor, ele amadurece e os dons encontram propósito. No fim, a biografia dele revela menos sobre o tamanho do homem e mais sobre a grandeza do caminho que Deus oferece a quem quer segui-lo. Uma serraria e um quartinho, um livro e uma comunidade,
viagens e retornos ao secreto. Tudo isso formou o mosaico de uma vida respondendo ao chamado. Em janeiro de 2022, essa resposta cessou na Terra, mas o convite permaneceu, porque o convite não vinha de um homem, vinha de Deus. O chamado que ele ouviu no quartinho de 8x8 continua ecoando nas páginas do seu livro, nas mensagens gravadas, nas reuniões em Tulsa e, sobretudo, no coração de quem entende que a fé não é fuga, é encontro, que a oração não é fuga, é construção, que o amor não é fuga, é destino. E assim sua história segue fazendo o que se espera de uma boa história: apontar para cima, firmar os pés no chão e lembrar que o caminho, embora exija perseverança, é simples o bastante para ser trilhado por qualquer pessoa que decida. Hoje, abrir a Bíblia, dobrar os joelhos e dar ao Espírito Santo a oportunidade de escrever a próxima linha.